Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é domingo, dia 2 de agosto. Celebramos o 18 grau domingo do tempo comum. Antes de qualquer palavra, eu quero fazer um convite. Não tenha pressa. Deixe este momento acontecer. Talvez Deus tenha reservado esta manhã justamente para tocar uma parte do seu coração que você já nem mostrava mais para ninguém. Há pessoas que acordam preocupadas com o que vão fazer. Outras acordam preocupadas com aquilo que podem perder. Perder o emprego, perder a saúde, perder alguém que amam, perder a paz que durante tantos anos tentaram construir. Vivemos em um mundo onde quase tudo parece frágil. Os planos mudam rapidamente, as notícias assustam, os preços aumentam, as relações se desgastam e, sem perceber, o coração começa a viver em permanente estado de defesa, sempre esperando o próximo problema, sempre imaginando o pior. Talvez você conheça esse sentimento. Você até sorri durante o dia, mas quando a casa fica em silêncio, as preocupações voltam a ocupar espaço. Você faz cálculos, revê conversas, pensa no futuro dos filhos, lembra de decisões que ainda precisa tomar e a mente não consegue descansar. Às vezes nem mesmo o domingo consegue trazer paz, porque o problema nunca foi a falta de um dia livre. O problema é que a alma também precisa encontrar descanso, e esse descanso não se compra, não depende de férias, não depende da conta bancária, não depende de uma vida sem dificuldades. Existe uma paz que só nasce quando voltamos a colocar nossa confiança em Deus. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava carregar tudo sozinho, carregar as responsabilidades da família, carregar o sofrimento de quem ama, carregar os próprios medos, carregar culpas antigas, carregar expectativas que nem sequer foram colocadas por Deus sobre seus ombros. E quanto mais peso acumulamos, mais difícil fica enxergar a presença do Senhor. Mas Deus nunca deixou de caminhar ao seu lado. Mesmo nos dias em que você rezou sem sentir nada, mesmo nas noites em que adormeceu chorando, mesmo nas manhãs em que tudo parecia igual, o Senhor permaneceu fiel. Porque a fidelidade de Deus não depende da nossa força. Ela nasce do seu amor. O evangelho que a igreja nos apresenta neste domingo nos mostra exatamente isso. Uma multidão acompanha Jesus até um lugar deserto. Não era um lugar confortável. Não havia mercados. Não havia recursos. Humanamente falando, era o lugar menos indicado para alimentar tanta gente. Os discípulos enxergaram apenas a escassez. Jesus enxergou uma oportunidade para revelar a providência do Pai. Quantas vezes nós também fazemos como os discípulos? Olhamos para a nossa vida e contamos apenas aquilo que falta. Falta dinheiro, falta saúde, falta tempo, falta ajuda, falta coragem, mas esquecemos de contar aquilo que Deus já realizou. O ar que respiramos, as pessoas que continuam ao nosso lado, a fé que ainda permanece viva, as portas que já foram abertas, as vezes em que o Senhor nos sustentou sem que sequer percebêssemos. Hoje, Jesus deseja mudar o nosso olhar antes de mudar as nossas circunstâncias. Porque quando o coração aprende a enxergar com fé, até o pouco ganha um novo significado. 5 pães e 2 peixes pareciam insuficientes. Nas mãos de Cristo tornaram-se alimento para uma multidão. Talvez a sua esperança hoje também pareça pequena. Talvez sua fé seja apenas um fio. Talvez sua coragem esteja quase desaparecendo. Mas nunca subestime aquilo que Deus pode fazer com um coração que continua dizendo: Senhor, eu confio. É por isso que esta oração começa lembrando uma verdade simples. Você não veio aqui porque é forte. Você veio porque precisa de Deus. E reconhecer essa necessidade não é sinal de fraqueza. É o primeiro passo para experimentar a graça. Antes de iniciarmos nossa oração,
escreva nos comentários esta pequena entrega ao Senhor: Jesus, cuida do que eu não consigo. Faça dessa frase a sua oração nesta manhã. Agora coloque diante de Deus tudo aquilo que tem ocupado os seus pensamentos, as preocupações conhecidas, as lágrimas escondidas, os sonhos interrompidos e também as esperanças que ainda permanecem acesas. Vamos começar este encontro com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nesta manhã de domingo eu me coloco diante da Tua presença com o coração aberto. Antes de pedir qualquer coisa, eu quero simplesmente permanecer contigo, porque existem momentos em que a Tua presença vale mais do que todas as respostas que eu tanto procuro. Recebe este novo dia, Senhor. Recebe as horas que ainda vou viver. Recebe os encontros que terei, as decisões que precisarei tomar, as palavras que vou dizer e também aquelas que será melhor guardar em silêncio. Eu te entrego o trabalho que me espera nesta nova semana, os compromissos que já estão marcados, os imprevistos que ainda não conheço, os desafios que parecem maiores do que minhas forças. Eu entrego tudo em Tuas mãos, entrego aquilo que consigo controlar e entrego principalmente aquilo que já compreendi que nunca esteve sob o meu controle, porque tantas vezes eu insisto em carregar pesos que pertencem somente a Ti. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me pelas vezes em que a ansiedade falou mais alto do que a confiança. Pelas noites em que imaginei centenas de soluções, mas me esqueci de rezar. Pelas manhãs em que comecei o dia olhando primeiro para os problemas e só depois me lembrei da Tua presença. Ensina-me novamente a descansar em Ti. Eu Te entrego aquilo que mostro para todos, mas também aquilo que escondo atrás do meu sorriso. Entrego as palavras que consigo dizer e aquelas dores que ficaram presas dentro do meu coração durante tantos anos. Entrego as minhas vitórias, mas entrego também os fracassos que ainda me machucam. Nada quero esconder de Ti, porque Tu já conheces cada parte da minha história. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar conosco. O Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21, apresenta Jesus diante de uma multidão que caminhou até um lugar deserto para estar com Ele. Era um povo cansado, pessoas que deixaram suas casas, que enfrentaram longas caminhadas, que levaram consigo apenas a esperança de encontrar o Mestre. Quando a tarde começou a cair, os discípulos olharam para aquela multidão e enxergaram apenas um problema. Disseram a Jesus: este lugar é deserto. Despede o povo para que vá comprar alimento. Era uma conclusão lógica. Não havia comida suficiente, não havia recursos, não havia solução humana. Mas Jesus respondeu de uma maneira que continua surpreendendo até hoje: não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos imediatamente fizeram as contas. 5 pães, 2 peixes, era muito pouco. E talvez seja exatamente assim que você esteja olhando para a sua vida neste momento. Você faz as contas, olha para aquilo que possui, reconclui que nunca será suficiente. Mas Jesus nunca começou seus milagres pela quantidade. Ele sempre começou pela confiança, porque aquilo que permanece fechado em nossas mãos continua pequeno, mas aquilo que é colocado nas mãos de Cristo pode se tornar muito maior do que imaginamos. Talvez o Senhor esteja perguntando hoje: o que você tem para me entregar? Não importa se parece pouco, talvez seja apenas uma fé cansada, talvez seja uma esperança quase apagada, talvez seja um casamento ferido, talvez seja um filho distante, talvez seja um diagnóstico difícil, talvez seja apenas uma oração feita entre lágrimas. Entregue a si mesmo, porque Deus nunca pediu que você produzisse um milagre. Ele apenas pediu que colocasse diante dele aquilo que possui. Senhor, ensina-me a parar de olhar apenas para aquilo que me falta. Abre meus olhos para reconhecer os sinais da Tua providência. Quando eu enxergar apenas escassez, lembra-me da Tua abundância. Quando eu sentir medo do amanhã, recorda-me que Tu já estás no amanhã me esperando. Quando eu acreditar que minhas forças acabaram, faz-me recordar
que o teu poder se manifesta justamente na fraqueza daqueles que confiam em ti. Hoje eu escolho entregar os meus 5 pães e 2 peixes. Entrego o pouco que sou, o pouco que tenho, o pouco que consigo fazer, porque sei que nas tuas mãos o pouco nunca permanece pouco. Ele se transforma em bênção, em esperança, em providência, em milagre. E é nessa confiança que continuo esta oração, certo de que o destinimentou aquela multidão continua sendo o mesmo Deus que cuida de cada detalhe da minha vida. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias, porque atrás de cada porta existe uma história que só Tu conheces. Existem pais que saem de casa todos os dias carregando uma preocupação que nunca contam aos filhos. Eles sorriem para não assustar a família, fazem planos, trabalham até o limite das próprias forças, mas quando estão sozinhos, perguntam em silêncio se conseguirão continuar sustentando aqueles que amam. Fortalece esses pais, Senhor, que eles nunca percam a dignidade, a esperança e a confiança na Tua providência. Existem mães que passam o dia inteiro cuidando de todos, mas quase nunca encontram alguém que cuide delas. Mães que dormem pouco, que carregam preocupações escondidas, que rezam pelos filhos enquanto dobram roupas, lavam louças, trabalham fora ou enfrentam longas filas nos hospitais. Abraça essas mães, Senhor, renova suas forças, enxuga as lágrimas que muitas vezes elas escondem até da própria família. Existem casais que já não conseguem conversar sem que uma mágoa antiga apareça. O amor continua existindo, mas o cansaço, o orgulho e as feridas criaram uma distância que parece impossível atravessar. Jesus visita esses lares. Onde existe silêncio, faz nascer novamente o diálogo. Onde existe acusação, planta o perdão. Onde existe frieza, reacende o amor que um dia os uniu diante do altar. Existem filhos que vivem longe de casa. Alguns partiram para buscar trabalho, outros se afastaram por causa das circunstâncias da vida. E existem pais que todas as noites olham para uma cadeira vazia durante o jantar. Consola esses corações, Senhor. Que a distância nunca destrua o amor. Que o reencontro aconteça no tempo preparado por Ti. Pensa, Senhor, naquela mãe que acorda de madrugada para rezar pelo filho que abandonou a fé. Ela já conversou, já aconselhou e ajorou. Agora tudo o que consegue fazer é colocar o nome dele diante do Teu altar. Escuta essa oração, Jesus. Vai ao encontro desse filho, mesmo que ele tenha se afastado da igreja, mesmo que diga não acreditar mais, mesmo que esteja perdido em caminhos perigosos. Ninguém está longe demais para a Tua misericórdia. Pensa, Senhor, naquele jovem que sorri diante dos amigos, mas trava batalhas silenciosas dentro da própria mente. Aquele que sente ansiedade, que luta contra a depressão, que acredita não ter valor, que perdeu a vontade de sonhar. Faz com que ele descubra que sua vida é preciosa, que ele nunca foi esquecido por Ti, que existe esperança mesmo quando tudo parece escuro. Pensa, Senhor, naquela pessoa que neste momento está num quarto de hospital, talvez olhando pela janela, talvez esperando um médico entrar, talvez aguardando o resultado de um exame, talvez enfrentando um tratamento longo e cansativo. Estende Tua mão sobre ela, sê o médico dos médicos, toca onde nenhum remédio consegue tocar, fortalece o corpo, mas fortalece também o coração. E lembra, Senhor, daqueles que permanecem ao lado dos doentes, do filho que acompanha a mãe, da esposa que não abandona o marido, do marido que segura a mão da esposa durante cada consulta, da filha que reorganizou toda a sua vida para cuidar do pai idoso. Dá-lhes perseverança, dá-lhes descanso, dá-lhes consolo, porque quem cuida também se cansa, também chora, também precisa sentir Tua presença. Senhor, eu quero colocar diante de Ti aqueles que vivem preocupados com o sustento da casa, aqueles que fazem contas antes mesmo de levantar da cama, os que esperam uma oportunidade de trabalho,
os que perderam o emprego, os que trabalham honestamente, mas ainda assim têm dificuldade para pagar o aluguel, os boletos, os remédios e colocar alimentos sobre a mesa. Tu conheces cada necessidade. Tu és o Deus que multiplicou os pães. Continua sendo o Deus da providência. Abre portas onde hoje só existem paredes. Desperta oportunidades inesperadas. Abençoa o trabalho de quem luta com honestidade. E que nunca falte o pão de cada dia na mesa daqueles que confiam em Ti. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, depois de rezarmos a oração que Teu Filho nos ensinou, queremos permanecer confiantes, porque sabemos que o Pai nunca abandona aqueles que colocam toda a sua esperança em Suas mãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a paz de Cristo visite agora a sua casa, que ela entre pela porta da frente, alcance cada quarto, toque cada pessoa que mora com você. Que o Senhor derrame a sua bênção sobre aqueles que estão presentes e também sobre aqueles que hoje estão longe, mas continuam vivendo no seu coração. E antes de terminarmos esta oração, Senhor, eu não quero permanecer apenas fazendo pedidos. Eu quero agradecer. Obrigado por este novo amanhecer, obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela água que mata a nossa sede, pelo alimento que chega à nossa mesa, pela cama onde podemos descansar, pela roupa que nos aquece, pela família que temos, mesmo com suas imperfeições, pelos amigos que permanecem, pelas pessoas que colocaste em nosso caminho para nos ajudar justamente quando mais precisávamos. Obrigado pelas vezes em que nos protegeste sem que sequer percebêssemos. Obrigado pelos perigos dos quais fomos livrados, pelas portas que se fecharam porque não eram a Tua vontade, e pelas portas que abriste no momento certo. Obrigado, Senhor, porque olhando para trás conseguimos perceber que nunca caminhamos sozinhos. Houve dias em que pensamos que tudo estava perdido, mas Tu permaneceste conosco. Quando nossa fé ficou pequena, Teu amor continuou imenso. Quando nossas forças terminaram, a Tua graça começou a agir. Por isso, nesta manhã, eu quero entregar novamente a minha vida. Recebe, Senhor, este domingo. Recebe a semana que está para começar. Recebe aquilo que eu compreendo. E recebe também aquilo que continua sendo um mistério para mim. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe minhas limitações, meus medos, minhas dúvidas. Recebe os sonhos que ainda não aconteceram, as promessas que continuo esperando, as lágrimas que ainda não secaram. Eu te entrego tudo, porque sei que Tu sabes cuidar melhor da minha vida do que eu mesmo. Sagrado coração de Jesus, eu confio em Vós. Coração manso e humilde, ensina-me a viver com serenidade. Quando o medo quiser dominar meus pensamentos, lembra-me que o Teu amor é maior. Quando a escassez bater à minha porta, recorda-me que a Tua providência jamais falha. Quando eu esquecer quantas bênçãos já recebi, abre novamente os meus olhos para reconhecer a Tua presença. Agora eu quero convidar você para um pequeno momento de silêncio. Se puder, feche os olhos, respire profundamente. Imagine Jesus caminhando lentamente até você. Ele não tem pressa, Ele sorri com ternura, senta-se ao seu lado, olha diretamente para os seus olhos. Não há julgamento nesse olhar, não há reprovação. Existe apenas um amor que conhece toda a sua história. Jesus percebe o peso que você vem carregando, percebe o cansaço que ninguém viu, percebe as preocupações que você nunca contou para ninguém,
e com voz serena, Ele diz ao seu coração: meu filho, minha filha, eu conheço aquilo que falta na sua vida, mas antes de multiplicar o pão, eu quero multiplicar a sua confiança. Continue caminhando comigo, eu nunca deixei de cuidar de você. Permaneça alguns instantes nesse encontro, não tenha medo do silêncio, fale com Deus do seu jeito. Se as palavras não vierem, apenas permaneça. Se os olhos se encherem de lágrimas, deixe-as cair. O Pai compreende até aquilo que o coração não consegue explicar. Amém. Guarde agora esta certeza para o restante do seu domingo. Quem entrega o pouco nas mãos de Jesus nunca volta para casa de mãos vazias. Talvez o milagre que você espera ainda esteja a caminho, mas a presença de Deus já está com você. E isso muda tudo. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Jesus, eu confio na tua providência. Faça dessa frase a sua profissão de fé para este domingo. E se você conhece alguém que está desanimado, preocupado ou precisando de esperança, envie esta oração. Às vezes, Deus usa uma simples mensagem para alimentar um coração que estava quase desistindo. Se esta caminhada de oração tem ajudado você a começar os seus dias mais perto do Senhor, continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa e permaneça para sempre. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, quando tudo parece pouco, a providência de Deus continua sendo infinita. Evangelizar é preciso